Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Planeta ESPM, um programa ao vivo produzido por alunos do terceiro semestre de jornalismo. Você sabe o que é hipnose? Não se sabe ao certo quais as origens desta prática. O primeiro registro escrito sobre hipnose foi encontrado no primeiro papiro de Ebers, um texto médico egípcio datado por volta de 1500 a.C. A hipnose é uma ciência que usa a mente humana para induzir ao estado de transe, fazendo o indivíduo seguir as instruções ditas pela pessoa que o hipnotizou. Meu nome é Giovana Guapo e hoje conversaremos com o hipnólogo e ilusionista Rafael Baltresca. Bom dia, Rafael. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Giovana. Como vai? É um prazer estar com vocês aqui e vamos falar sobre hipnose hoje. Está pronta para ser hipnotizada? Muito pronta. O programa está sendo transmitido ao vivo e você pode participar enviando a sua pergunta através da página do Facebook da Agência de Jornalismo ESPM São Paulo. Agora a gente vai assistir um vídeo que mostra um pouquinho da história do Rafael. Rafael Baltresca é formado em engenharia eletrônica e se especializou em programação neurolinguística. É ilusionista profissional e professor de hipnose clássica. Foi campeão latino-americano de ilusionismo na categoria Inovação e é reconhecido como um dos ilusionistas mais criativos da atualidade. Foi o primeiro hipnólogo brasileiro a se apresentar na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. Com o objetivo de demonstrar a capacidade do cérebro humano, realiza palestras e treinamentos sobre hipnose no Brasil e no exterior. Hoje tem um canal no YouTube chamado O Hipnólogo, no qual posta vídeos sobre os mistérios da mente humana. 3, 2, 1, olhos abertos. Olá, eu sou o Rafael Baltresca, aqui do canal O Hipnólogo. E deixa eu te perguntar uma coisa, quem é seu ídolo, hein? Bom, Rafael, a gente viu que a hipnose faz parte da sua vida há muito tempo, mas conta pra gente, de onde surgiu esse interesse? Então, interessante pergunta, né? Eu sou formado em engenharia, eu sempre trabalhei com números, engenharia elétrica, que é uma coisa super racional, sabe? Nada humana. O engenheiro está pensando nos números, na máquina. Sim. E eu não sei porquê, mas teve uma época da minha vida, acho que foi quando eu perdi meu pai, que eu comecei a ficar um pouco mais centrado em mim mesmo, comecei a me desenvolver como pessoa. E nesse momento eu fiz um curso de PNL, significa Programação Neurolinguística, que é mais ou menos um apanhado de várias teorias comportamentais, de vários autores, com o objetivo de melhorar a pessoa, sendo bem sucinto. Aí eu fiz esse curso de PNL e num dia, acho que foi no penúltimo dia do curso, o professor fez uma demonstração de hipnose. Aí eu fiquei doido, Giovana. Sabe quando não tem nada a ver com o seu dia a dia, não é o que você faz, mas você vê uma coisa, você se apaixona. Foi amor à primeira vista. E aí, naquele dia, que foi na semana do dia 7/7/2007, Caraca! que é um número cabalístico, eu vi hipnose pela primeira vez. E aí, daquele dia, 2007, né, até hoje, já são 11 anos, eu fiz cursos, eu fui atrás de treinamentos aqui no Brasil, fora, e eu me apaixonei. E a hipnose faz parte do meu dia a dia. E para que a hipnose serve, assim? Quais situações que a gente pode usar? Olha, que pergunta, hein? Nossa, deve ficar aqui uns 3 dias falando, a gente vai ter tempo? Vai, pode A hipnose falar. serve para um monte de coisa, né? Primeiro, deixar claro para quem assistiu essa vinheta que eu trabalhei como ilusionista, como mágico, que não tem nada a ver com a hipnose, mas tem a ver, né? O mágico ele trabalha com os mistérios da mente, mas usando truques para fazer as ilusões, né? Eu, como hipnólogo, hipnotista, eu também uso a mente das pessoas, mas não tem a parte da magia, a parte do entretenimento, do ilusionismo. Elas se complementam como arte, mas como técnica, a hipnose, eu falo que é a arte de acessar o subconsciente. Então pensa que nossa mente, como se nós pudéssemos dividir, claro que isso é simplesmente didático, na nossa cabeça não tem divisões, isso é consciência, isso é o subconsciente, isso é o inconsciente, não existe, né, uma linha que delimita. Mas se pudéssemos delimitar para fins didáticos, tem uma área da nossa mente que a gente, os hipnotistas, chamamos de subconsciente. Ou seja, é aquela parte que tem as suas emoções mais antigas, alguns traumas, algumas fobias. Lá no subconsciente tem as suas vontades mais verdadeiras, tem aquela... Quando você fala, nossa, esse sou eu. Então, este eu, hipnotista, defino como se fosse essa parte do meu subconsciente. E a hipnose
É a técnica, é a arte, é a habilidade de acessar o subconsciente e fazer algumas alterações. Aí, voltando à sua pergunta, para que serve? Para muita coisa. Pode ser no campo do entretenimento, por exemplo, quando a gente fala de hipnose de palco, uma das minhas habilidades é ir para o palco, usar a hipnose para entreter. Pode ser usado para clínica, como terapia, uma pessoa que quer parar de fumar, parar de beber, uma pessoa que tem algum problema social e não consegue resolver, a hipnose também atua lá. Tem a hipnose para esportes, que é você ajudar um esportista a dar o máximo dele, a maior potência dele quando ele está em campo. Tem a hipnose para educação. Então, assim, tem um monte de coisa. Basicamente, a hipnose ela trabalha com comportamento humano. E onde tem o comportamento humano alinhado com o trabalho ou com algo que você faz no seu dia a dia, a hipnose pode ser usada. Então é muita coisa. Sim, e tipo, você contou que a hipnose pode ser usada para muita coisa, e tipo, ela é uma coisa bem séria, assim, que funciona. Mas tipo, muitas pessoas não acreditam nessa veracidade, assim, da hipnose. Você já teve algum caso que a pessoa, tipo, não acreditava, passou por essa experiência e depois passou a acreditar? Muitos casos. Eu fiz uma apresentação sábado agora, hoje é quarta, né? Isso, então, há 4, 5 dias eu fiz uma apresentação. E um dos relatos foi esse, de alguém que estava no palco comigo. Falou, Rafael, eu sempre desacreditei, eu sempre pensei que era tudo charlatanismo, que era tudo mentira. E eu tô embasbacado comigo mesmo, porque é muito legal e funciona. Então, assim, infelizmente, a mídia, vamos dizer, há uns 10, 15 ou até mais tempo atrás, usou a hipnose de uma forma um pouco rasgada. Então, mostrava o hipnólogo hipnotizando a pessoa para roubar um banco, que é o caso daquele filme O Escorpião de Jade. Aí mostrava um outro filme onde as pessoas seguiam o hipnólogo por causa do poder da mente dele. Então, foi dado para a hipnose algo muito místico, algo muito fora da nossa realidade e até mentiroso. Porque eu não tenho poder nenhum sobre outra pessoa. O hipnólogo não tem raios que saem dos olhos, né? Vamos lá, vou hipnotizar essa câmera agora, eu vou olhar, nos meus olhos saem raios. Isso não existe. O hipnólogo, ele é um guia, como se fosse um GPS. Ele ajuda a pessoa a acessar o subconsciente e fazer algumas alterações. É isso que a gente faz. Se a mídia tivesse mostrado a ciência por trás da hipnose, os estudos por trás da hipnose, como mostrou a psicologia, como mostrou as artes, a história, a matemática, como tudo isso nos foi ensinado, português, matemática. Se eu te falar assim, para você, vamos lá, vou fazer a pergunta para a Giovana agora, tá? Giovana, você acredita em matemática? Você vai falar, você tá maluco. É óbvio, né? Para você... É algo que é comum, né, no nosso cotidiano. Exato, é comum. E a hipnose foi colocado sempre como o incomum, sobre algo sobrenatural. Sim, sim. E não tem nada disso. A hipnose é simplesmente acesso à nossa mente. É tão normal que você já foi hipnotizada, eu já fui hipnotizado, mesmo antes da gente saber o que é hipnose. Quer ver um exemplo simples? Se o seu pai ou sua mãe, seu pai disse para você, por exemplo, Giovana, você é incrível, essa menina aqui com 3 anos, ela é muito agitada, ela é muito animada, ela é muito feliz, ela é uma pessoa 10. Ele falou tanto para você isso. O seu fator crítico em relação ao seu pai, ele é baixo, porque existe uma autoridade de pai. Sim, claro. Se esse nível crítico, esse fator crítico, ele é rebaixado, o que o seu pai disse para você, você acreditou. O contrário é a mesma coisa. Se o pai fala para a criança, você é um molenga, você não presta para nada, você não serve para nada, você é um inútil. De novo, o pai tem uma autoridade sobre a criança, ela tem o fator crítico rebaixado em relação ao pai, ela entende isso, ela acredita e ela se torna uma pessoa inútil, molenga, que não presta para nada. Então, os pais, os professores, os médicos hipnotizam a gente o tempo todo, porque eles acessam o nosso subconsciente por meio da autoridade que eles têm. Entende? Então, é muito mais normal, é muito mais comum a hipnose do que a gente imagina. Mas esse nome dá medo, né? Hipnose. Então vocês viram, né? Vocês aí em casa nem sabem, mas já foram hipnotizados. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Rafael Baltresca, que vai nos contar como são realizados os estudos e as práticas de hipnose. Não saia daí!
o Planeta SPM está de volta e hoje recebemos no nosso estúdio o Rafael Baltresca, hipnólogo e ilusionista. Se você quiser participar ao vivo, envie sua pergunta na página do Facebook da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo. Bom, Rafael, no primeiro bloco a gente conversou sobre essa prática da hipnose e a confiança que as pessoas têm. Mas eu queria saber, qualquer pessoa pode hipnotizar? Pode. Isso é uma pergunta muito recorrente quando eu faço cursos, porque muita gente pensa que nós temos algum tipo de dom, mas não. Nasceu para isso. Não, sabe, a prática da hipnose é uma técnica. Qualquer pessoa pode aprender, como pode aprender a dirigir ou pode aprender a fazer programas de TV. Sim. Basta que estude, que conheça as técnicas. Claro, existem algumas habilidades, como a forma de falar, o tempo, às vezes a cadência da fala, as palavras certas, são as técnicas da hipnose. Mas não depende de nenhum dom divino, natural, nada disso, né? Depende de trabalho, dedicação e estudo. E por quanto tempo é possível manter as pessoas em transe? É uma pergunta capciosa essa, hein? Muito capciosa. Porque, veja só, o transe, eu não acredito que exista o transe, tá? Que a gente fala, a pessoa está em transe. Eu não gosto muito dessa teoria do estado do transe. Eu prefiro dizer para você que a pessoa está respondendo às suas sugestões, depende do tempo que ela tem essa crença dessa sugestão. Deixa eu ser mais claro. Por exemplo, numa apresentação de hipnose, quando eu faço no palco, às vezes eu falo para a pessoa esquecer o próprio nome ou mudar o nome dela, tá? Ou alguma coisa do tipo. Se eu for embora, se eu deixar a pessoa no palco, depois de 5, 10 minutos, aquela instrução vai embora. Então ela não vai ficar hipnotizada para sempre. Mas vamos pegar um outro tipo de hipnose, tá? O pai falando para a criança a vida inteira, que é uma criança que não merece ou que, sabe, eles realmente nunca vai ser nada na vida. É como você falou no primeiro bloco, né? Lembra essa disso? Constância, assim. Nesse caso, por quanto tempo dura isso? Pode durar uma vida. Então, não depende da hipnose saber se a instrução vai durar ou não, né? Depende de quem recebe, como recebe, de que forma recebe, em que contexto recebe aquilo. Tá? Vamos pegar uma hipnose que acontece com você, Giovana Guapo. Imagina que um professor fala assim para você. Isso é legal para você de casa, que tem filhos, você que é professor, você que de alguma forma lidera alguém. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Imagina que um professor chega para você e fala assim, Giovana, incrível o trabalho que você fez, maravilhoso, você nasceu para isso. Ou se o mesmo professor fala assim para você, Giovana, você tem que sair dessa área, foi simplesmente horrível, ridículo o que você fez. Essa instrução, que também é uma hipnose por você acreditar nele, pode ficar aqui guardada por anos. Comece a se lembrar, né, do que os professores falaram para a gente, do que os pais falaram para a gente. Então, quanto tempo vai durar uma instrução hipnótica? Depende de quem deu, em que contexto e como que você recebeu isso. Entendi. Como as pessoas estão no palco comigo, de alguma forma elas sabem que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é uma apresentação. Depois de 5, 10, 15 minutos vai embora. Mas quando isso é feito de um outro jeito, como por exemplo no ambiente terapêutico, que eu dou instruções para a pessoa que fuma há muito tempo, que eu de alguma forma acesso o subconsciente dela, que ela ressignifique isso, essa instrução, esse novo comportamento pode durar anos, até uma vida inteira. Entendi. Nossa equipe foi às ruas para entender o que o pessoal acha dessa prática. Existem diversos métodos para abordar a hipnose e um dos mais utilizados é a hipnose clínica, que trabalha diretamente com a memória. A hipnose clínica é usada no tratamento de doenças físicas e psicológicas e na cura de vícios e hábitos não saudáveis. Porém, não só em clínicas é possível ver essa prática. Aqui na Avenida Paulista, por exemplo, a hipnose desperta a curiosidade e chama a atenção das pessoas. Mas por que isso acontece também nas ruas? Legal para divulgar, que hoje muita gente tem medo, acho que é coisa do capeta, controle de mente. Então o que a gente faz aqui é divulgação mesmo. A gente não faz a parte clínica, a gente faz a parte de diversão, que aí acaba popularizando, todo mundo acaba conhecendo e gostando. Aqui na rua o pessoal geralmente é pego de surpresa.
né? Mas muita gente se interessa, quer saber mais sobre a mente, quer aprender mais sobre a mente dela mesma, né? E ter um acesso maior a informações, a saber deixar as coisas ruins de lado, poder absorver as coisas melhores de uma maneira boa. Muitas pessoas são céticas em relação à hipnose e acreditam que ela só é usada para fins de entretenimento e diversão. Você acredita em hipnose? Acredito. Eu nunca vi, então eu não posso dizer com muito fervor, mas eu acho que acredito. Conheço muito pouco sobre o tema. Não, de jeito nenhum. Desde que seja feito por pessoas capacitadas e que tenham uma noção de como conduzir as pessoas após a hipnose. Rafael, eu acredito que não, mas você acha que existe alguma forma da pessoa ser hipnotizada sem ela saber? Claro, o tempo todo. Os governantes, né, os nossos queridos prefeitos, governadores, presidentes, hipnotizam a gente sem saber. A televisão hipnotiza a gente sem saber. Sim. Então, por exemplo, pega uma novela aí da Globo, tá? Onde a protagonista aparece com uma bolsa amarela, listrada com vermelho, com 2 furos, uma coisa assim ridícula. Como é a protagonista, logo as pessoas começam a usar aquilo e começa a virar moda. Então, ela não falou em hipnose, ela não falou em influência, ela simplesmente pegaram uma pessoa que tem uma influência natural, uma protagonista, e colocou algo ridículo ou algo diferente. Então é uma forma de hipnotizar, de influenciar sem a gente saber. Lembra aquele cabelo do Ronaldinho que ele usava? Aquela. Sim. Nem sei que era aquilo. O que era aquilo, lá, né? Tufinho. Um tufo. É horrível. Mas o Brasil começou a usar. Foi uma influência indireta, sem ele falar que estava influenciando. Então a TV, os programas de TV, sei lá, independente. A gente tem que lembrar sempre, quando a gente fala de hipnose, em influência e tem que lembrar em autoridade. Onde tem autoridade, tem influência, onde tem influência, tem algum tipo de hipnose. Né? Os governantes fazem isso o tempo todo. As propagandas políticas, elas são feitas não de forma aleatória. O que o futuro presidente, o que o candidato diz, não é aleatório. Existe um porquê de cada palavra, existe um porquê da roupa, existe um porquê do gesto e tudo isso tem o objetivo de influenciar a massa. Então existe uma grande hipnose sendo feita. Isso não é teoria da conspiração. Sempre existiu influência, desde quando nós nos conhecemos por gente, e onde existe influência, existe alguma prática, alguma forma de hipnose. Muitas vezes, sem as pessoas que estão influenciando saberem que estão fazendo hipnose. Então, depois de tudo que você falou, acho que a última coisa que a pessoa precisa para ser hipnotizada é estar em estado de transe. A última coisa. Para mim não existe esse estado, estou em transe, né? Para mim a hipnose funciona assim. A gente tem muito tempo? 1 minuto? Pode ir, vamos falando, mas tem um pouquinho. Tá. Imagina que você está numa casa, tá? E você entra na casa e você abre uma janela lá em cima e você vê o céu. Aí você abre uma janela do seu lado direito e você vê as crianças brincando. Aí você olha na casa, a janela à esquerda, e você vê o campo. Aí na frente você abre uma outra janela e você vê uma outra paisagem. Então, cada janela que você abre, você vê algo diferente. Imagina uma casa assim. Isso é hipnose. Essa casa é como se fosse nossa mente. E hipnotizar a pessoa significa ajudar essa pessoa a abrir janelas diferentes. Porque aí na Giovana eu tenho certeza que tem uma janela da Giovana mais tímida, tem uma janela da Giovana mais solta. Tem também uma janela da Giovana que é muito dedicada e tem também uma outra janela da Giovana rebelde, brava. A hipnose te ajuda a abrir janelas, a consumir esta nova paisagem e até de abrir janelas que você não conhece. Então, para mim, a mente é uma grande casa com muitas janelas, algumas delas nunca abertas. A hipnose é esse ato de você abrir algumas janelas e mergulhar num outro mundo. Por isso que eu não acho que existe o estado de transe hipnótico, né? Agora, a gente está, de alguma forma, hipnotizados. A gente está focado, a gente está hiperconcentrado nessa entrevista. Então, agora a minha janela não está aberta na janela do pai Rafael, do marido Rafael. Está aberta na janela do entrevistado, do companheiro de trabalho, do amigo. Entendi. Então, para mim, essa mudança de foco intenso, tem a ver mais do que hipnose, do que estar em transe. Ela ajuda mais no desenvolvimento pessoal, assim, né? Desenvolver, assim. Em tudo. Entendi. Onde pode ser
inferido no subconsciente, onde pode mexer num comportamento humano, existe a hipnose. Entendi. Vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com Rafael Baltresca e com a hipnoterapeuta Daniela Assunção no Skype, para sabermos mais sobre a hipnose clínica e como ela pode ajudar no tratamento de doenças. Não saia daí! O Planeta SPM está de volta e agora falaremos um pouco mais sobre hipnose clínica, que ajuda no tratamento de doenças. Vamos chamar no Skype Daniela Assunção, hipnoterapeuta e sócia do Café com Coaching, que trabalha com autoconhecimento direcionado a realizar os objetivos almejados. Daniela, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, bom dia. Daniela, a gente viu que a hipnose clínica ela pode ajudar no tratamento de algumas doenças, mas quais são essas doenças mais comuns? A hipnose ela pode ser usada para todas as doenças que tenham uma origem ou um componente emocional, ou seja, depressão, transtorno de ansiedade, fobias, mesmo alergias e outras questões que são físicas, mas que têm um componente emocional. A gente pode usar a hipnose para acessar a causa desse problema, porque ninguém nasceu obeso, ansioso, depressivo. Em algum momento da vida teve um evento que causou essa programação, e isso no decorrer do tempo vai gerar mais para frente o problema em si. Então a gente pode usar a hipnose para acessar via regressão, que é a principal técnica que eu utilizo, a causa desse problema. E a gente dessensibilizando esse evento na causa, a gente consegue ter a diminuição e mesmo eliminação dos sintomas. Certo. Rafael, a Rede Globo exibiu a novela Do Outro Lado do Paraíso, onde o personagem ele relembrava um caso do seu passado através da hipnose. Como realmente isso pode acontecer? Pois foi bem interessante que a Globo fez, mesmo colocando algo que não é exatamente o que a gente passa no dia a dia na clínica. E a Dani, seria legal a Dani falar, porque ela, além de trabalhar com terapia, ela trabalha com coaching, né? Sim. E na novela foi num processo de coaching que a pessoa teve essa regressão. Dani, tá por aí? Tô. Eu até cheguei a escrever um artigo sobre isso, porque na época deu bastante pano para manga esse assunto, né? Foi exatamente isso. A personagem ela tinha um problema e uma amiga dela levou ela para fazer uma sessão de coaching. Só que essa coach acabou fazendo uma hipnose com a pessoa e ela acessou uma memória da infância dela que ela não tinha ideia do que tinha acontecido. E o pior nesse caso foi que a coach não soube como lidar com essa situação. Então ela acessou esse evento, que era um trauma lá na infância, uma coisa que tinha acontecido com ela muito jovem, e na hora a coach ficou desesperada. Poxa, o que eu faço agora com isso, né? Então esse é o perigo de você fazer hipnose com uma pessoa que não é qualificada para aquilo, na hipnose clínica, especialmente, porque você precisa saber como lidar com essa situação. Não adianta só eu acessar a causa do problema, o evento traumático que aconteceu lá na infância, que estava guardadinho na memória dela, se eu não souber tratar aquilo terapeuticamente. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, saber os profissionais que a gente busca para fazer esse tipo de trabalho. Sim. E aproveitando que você já falou de profissional, normalmente quando as pessoas vão até você, elas vão com a indicação de um profissional ou elas vão, por elas, vontade própria? Olha, interessante essa pergunta. A grande maioria chega por busca própria. Então, são pessoas que já estão fazendo algum outro tipo de tratamento ou já fizeram e não estão tendo os resultados que elas querem. Então, muitas vezes são pessoas que estão há anos fazendo uma terapia para depressão ou algum outro uso de medicação, muitas vezes, né? E aí ela percebe que aquilo não está mudando muito. Alivia o sintoma, mas não chega a resolver de fato o problema. Então, a maioria das pessoas vem por buscar alternativas para isso que ela não está encontrando a melhor solução que ela precisa. Eventualmente, alguns profissionais que já conhecem o potencial da hipnose clínica podem indicar, mas a grande maioria vem por busca própria ou por indicação de outras pessoas que também passaram pelo tratamento. Certo, Dani, muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. Imagina. Bom, Rafael, eu vi que você se interessou pela hipnose voltada mais pelo tratamento de hipnose clínica do que pelo entretenimento. Isso é uma verdade ou é só uma coisa que a gente achou assim? Você tem alguma preferência pelas duas? Elas são usadas da mesma forma?
A gente, quando entra na piscina, a gente se molha de todos os jeitos, né? E aí, a piscina de hipnose, cada vez ela me mostra algo diferente e mais desafiador, digamos assim. Então, a minha carreira inteira foi feita a partir da hipnose de entretenimento, de demonstrações. Depois, eu dei um pulo para a hipnose dentro de empresas. Então, hoje, o meu dia a dia é trabalhar com corporações. Eu faço palestras, faço workshops sobre mente, automotivação, como que a gente muda nosso comportamento, e nas palestras também entra a hipnose. E depois acabei conhecendo um pouquinho da hipnose terapêutica e clínica. Mas hoje eu digo que eu estou 70% nas empresas, nas corporações, fazendo palestras e dando treinamentos sobre mente, sobre mudança de comportamento com hipnose, e os outros 30% eu divido. Um pouquinho em entretenimento, um pouco de hipnose de palco e um pouquinho em terapia também. Para a gente conhecer e aprender cada vez mais, porque a hipnose, comportamento humano, não é algo que você aprende e já está aprendido. Sempre tem coisas novas, cada pessoa que vem à clínica a fazer a terapia é um mundo novo, então sempre tem o que aprender. Tá bom, Rafael, muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje e agradeço muito a sua participação. Foi muito legal. Quem estiver em casa aí, quiser aprender sobre hipnose, eu tenho um curso bem legal online, que é o www.aprenderhipnose.com.br. Lá as pessoas, é um curso grátis, as pessoas podem aprender os primeiros passos. E quem quiser conhecer também, a Dani acabou de me passar aqui o site dela, que é o www.cafecomcoaching.com.br, onde eles tratam de coaching e hipnose, e é muito legal. Eu acho que o nosso objetivo é um só, o nosso propósito é muito claro, que é ajudar as pessoas, é ser de alguma forma um pontinho para que a pessoa se transforme, aquele empurrão para a pessoa mude de hábitos, mude de comportamentos. Muito obrigado por me trazer até aqui, quero voltar, hein? Eu que agradeço. Termina aqui mais um Planeta ESPM. Muito obrigada a todos pela audiência e até a próxima edição.